Dielo? O que há de errado? Tem alguma coisa incomodando você? Não há nada, Crua. A aura sombria que pairava ao redor dele desapareceu imediatamente. Agora ele voltava a sorrir daquele jeito gentil que ela conhecia tão bem. Vou terminar isso logo. Sim, por favor. Dielo terminou de aplicar a pomada e ajeitou cuidadosamente os curativos. Pronto. Obrigada, Dielo. Crua sorriu enquanto colocava novamente o roupão sobre os ombros. Não precisa agradecer. Mas ele continuava olhando para ela, intensamente. O que foi, Dielo? Perguntou ela. Dielo respondeu sem rodeios. Crua, tire o roupão antes de dormir. Por um instante ela congelou. A surpresa foi tanta que uma das mangas escorregou, deixando seu ombro à mostra. Quando percebeu, ficou vermelha até a ponta das orelhas. Rapidamente puxou a manga de volta. O que quer dizer com isso, Dielo? Ele permaneceu perfeitamente calmo. Mesmo com os curativos cobrindo o ferimento, o tecido pode causar atrito enquanto você dorme. O melhor é dormir sem o roupão. Crua sentiu o rosto esquentar ainda mais. Sim, claro. Ela apertou os dedos contra o decote. Dormir daquela forma ao lado de Dielo parecia, constrangedor. Mas por outro lado, Dielo era tão inocente que talvez ela estivesse pensando demais. Ele continuava observando-a. Como ela não respondia, segurou delicadamente uma de suas mãos. Você não precisa se preocupar com nada, Crua. Ela piscou surpresa. Nós prometemos, lembra? Apenas segurar as mãos enquanto dormimos. Então, ele levou a mão dela aos lábios, depositando um beijo suave sobre seus dedos. O coração de Crua disparou, mas ao mesmo tempo ela se sentia segura, confortável. Certo, ela sentiu. Vou fazer isso. Pouco depois, os dois estavam deitados, um de frente para o outro. Crua nunca havia se sentido tão exposta na presença dele, e isso a deixava terrivelmente consciente de cada movimento. Já Dielo parecia completamente tranquilo. Ela sorriu timidamente. Foi então que a expressão dele mudou. Crua. Sim? De repente, Dielo inclinou-se sobre ela. Dielo! Crua sentiu o coração quase parar. Ele estava tão perto que ela conseguia sentir sua respiração. Parece que não consigo fazer isso depois de tudo. Ela piscou, confusa, assustada, constrangida, tudo ao mesmo tempo. Dielo! Ele permaneceu em silêncio, observando-a profundamente. Crua não fazia ideia do que estava acontecendo. Só conseguia encará-lo, imóvel. Então ele se moveu e tocou seu rosto e puxou o travesseiro que estava sob sua cabeça. Silêncio total. Crua não sabia se ria, não sabia se chorava, nem sequer sabia o que estava entendendo daquela situação. Aqui. Dielo entregou o travesseiro a ela. Abrace isso enquanto dorme. Hã? Ela piscou. Mas por quê? Achei que talvez fosse desconfortável para você dormir assim tão perto de mim. Ele respondeu naturalmente. Então abrace o travesseiro. Crua começou a rir, uma risada nervosa, descontrolada. Entendi. Ela cobriu o rosto. Obrigada por ser tão atencioso, Dielo. Ele puxou a coberta para cima dos ombros dela, com todo o cuidado do mundo. Cubra-se bem, ou vai acabar pegando resfriado. Então observou o rosto dela. Espera, eu te assustei de novo? Crua cobriu o rosto, ainda vermelha. Não ria! Dielo riu e percebeu algo que o deixou estranhamente feliz. Crua não era indiferente a ele, da mesma forma que ele estava longe de ser indiferente a ela. Com delicadeza, segurou novamente uma das mãos dela, entrelaçando seus dedos. Boa noite, Crua. Ela sorriu, desta vez mais tranquila. Boa noite, Dielo. Durma bem. Quando amanheceu, Crua acordou primeiro. Dielo ainda dormia.
Sua mão continuava firmemente entrelaçada à dela. Ela o observou em silêncio. Nunca o tinha visto dormir tão profundamente, tão tranquilo. Ele estava tão cansado assim? Nesse instante, a porta do quarto começou a se abrir. Uma criada fez menção de entrar. Rapidamente, Crua levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio. A criada ficou levemente corada. Sorriu discretamente e saiu novamente. Crua vestiu o roupão que estava no chão ao lado da cama. Então se lembrou de algo importante. É mesmo? Hoje era o dia da aprovação final da distribuição do Fundo das Sombras. Seria necessária a assinatura dela ou de Dielo, além da conferência de todos os itens. Não era difícil, apenas demorado. Ela sorriu. Depois de todo o cuidado que recebeu na noite anterior, queria retribuir. Dielo aplicou aquele remédio com tanto cuidado. Nem doeu tanto quanto eu pensei. Talvez até cure mais rápido. Com esse pensamento, saiu do quarto na ponta dos pés, fechando a porta sem fazer barulho. Piel imediatamente correu até ela. Minha senhora, como está se sentindo? Muito melhor que ontem, Piel. Crua sorriu. Obrigada por perguntar. Então mudou de assunto. Hoje é o dia da aprovação final da distribuição do Fundo das Sombras, certo? Vou cuidar disso para Dielo. Piel arregalou os olhos. Mas, senhora, talvez não seria melhor descansar mais alguns dias? Não está pensando em voltar ao trabalho hoje, está? Crua balançou a cabeça. Não posso. Se eu me afastar agora, parecerá que algo aconteceu na Casa Lose ontem. Seu olhar tornou-se sério. E isso não é interessante para nossos planos. Se quisermos enganá-los, precisamos fazer isso com todo cuidado. Piel suspirou. Entendo. Mas se ficar difícil, por favor, nos avise imediatamente, madame. Com certeza. No quarto do casal, Dielo despertou de repente. Crua! Sentou-se abruptamente. O lugar ao lado dele estava vazio. Seu coração afundou por um instante. Mas então viu um pequeno bilhete sobre sua cama. Pegou-o imediatamente. No bilhete dizia: Dielo, você estava dormindo tão profundamente que não tive coragem de acordá-lo. Saí primeiro para cuidar da aprovação final da distribuição do Fundo das Sombras. Pense nisso como uma forma de agradecimento pelo cuidado que teve comigo ontem. Crua. Dielo suspirou profundamente. Passou a mão pelo rosto e permaneceu em silêncio por alguns instantes. Seu olhar, então, recaiu sobre a própria mão, a mesma que permanecera entrelaçada à dela durante a noite. Ele a observou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender algo. Então murmurou baixinho. Mesmo sendo um alose, sua voz tornou-se quase um sussurro. A mão dela quente. Ele fechou os olhos, lembrando-se do calor suave dos dedos dela, da respiração tranquila, da sensação de tê-la ao seu lado. Lentamente levou a própria mão aos lábios. Crua. Gente, o homem tá muito apaixonado. Nossa, esse episódio foi uma delícia de assistir. O que vocês acharam, gente? Eu fui a única pessoa que ficou sorrindo esse episódio inteiro. Porque o Dielo tentando cuidar da Crua foi simplesmente adorável. Primeiro os curativos, depois o travesseiro, depois a coberta. E no final ele ainda passou a noite inteira segurando a mão dela. Apesar de que eu acho que o travesseiro e a coberta teve outros motivos, né? Foi mais pra tampar a vista dele, pra ele não cair em tentação. O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários qual foi o momento mais fofo do episódio pra vocês. E vocês acham que a Crua já percebeu os sentimentos do Dielo? E o Dielo ainda consegue convencer a si mesmo de que ela é apenas uma alose? Quero muito ler as teorias dos Moonlights. Escrevam aí pra gente. E vocês, se vocês gostaram do episódio, deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem com outros fãs de manhwa e vamos ampliar ainda mais essa nossa comunidade de Moonlights que todo dia cresce um pouquinho. Não se esqueçam também de clicar no link do Audible na descrição para ajudar o Velório Stories. Além de ajudar o Velório Stories, vocês ainda têm 3 meses grátis de Audible, ouvindo várias histórias incríveis. E sigam a gente também no Instagram, @VeloryStoriesBR. E atenção, Moonlights, a enquete do próximo Cine Matinê
vai ser encerrada amanhã ao meio-dia e a disputa está mais acirrada do que nunca. Além dos fandoms do Adrian e Hilda, o fandom da Crua e do Dielo e o fandom da Ati também estão brigando. E eu quero saber, cadê o fandom da Heliane e do Noah? Vão votar, pessoal, votem nos seus favoritos, porque já vai acabar, né? E depois só na semana que vem. Ainda dá tempo de mudar tudo. Então corram para a aba Comunidade e votem nos seus favoritos antes do encerramento. Amanhã ao meio-dia conheceremos o resultado. E não se esqueçam, quinta-feira às 19 horas tem episódio inédito de Ati aqui no canal. Mais emoções, magias, mistérios e momentos inesquecíveis aguardam vocês. Muito obrigada por fazerem parte do Velour Stories e por construírem essa programação junto com a gente a cada semana. Muito obrigada a todos que assistiram e nos vemos no próximo episódio.